Olá, tudo bem? Vamos ler Bíblia? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo um bom momento de conscientização àqueles que não tiveram ainda o encontro com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E também desejar um momento de conscientização, de arrependimento, retorno aos braços do Senhor para todos aqueles que se encontram afastados da caminhada da fé cristã. Aqueles que pararam pelo meio do caminho, que Deus possa fazer um trabalho excelente na sua vida. Meu nome é Giovanni, sou diácono da Casa do Senhor. Fui incumbido da missão de falar do amor de Deus, tanto para aqueles que são da igreja, como muito mais para aqueles que ainda não tiveram um encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus Cristo. Quero fazer uso das Escrituras. Se você tiver uma Bíblia, você pode juntamente conosco fazer parte da leitura e também meditar na reflexão. Se encontra no Evangelho de João, o terceiro evangelho do Novo Testamento, que não faz parte dos evangelhos sinóticos, capítulo 3 do Evangelho de João e 2 versículos para a nossa reflexão. Versículo 35 e versículo 36, que diz assim: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Versículo 36. Aquele que crê no Filho terá a vida eterna. Porém, mas aquele que não crê no Filho, este não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Perguntar quem é que acredita em Deus, independente de credo religioso e profissão de fé, logicamente, claro que a grande maioria diz que acredita em Deus. Todas as religiões, quase todas as religiões que nós conhecemos, tem Deus como Senhor, e aqueles que são livres pensadores têm Deus, acreditam em Deus, independente de ter ou não religião, e não deixa de se acordar de manhã, se benzer, beijar a cruz, se benzer ao sair de casa, se benzer ao chegar do trabalho, se benzer na hora de dormir, Isso é bem satisfatório, traz uma alusão da fé, daquela pessoa com relação a alguma coisa. Então essas pessoas dizem que acreditam em Deus, Só que no tocante a Jesus, as Escrituras, elas em sua maioria, seu pensamento, seu credo divergem com as Escrituras e com a pessoa de Jesus Cristo. Muitos acreditam que serão salvas ou que são filhas de Deus por meio da sua fé não em Jesus, mas por meio da sua fé na sua religião, naquilo que o seu sacerdote ensina como profissão de fé. Então fica complicado. Às vezes a gente está evangelizando e pergunta, fala sobre Deus e pergunta: você acredita em Deus? E a pessoa diz: eu acredito em Deus. Eu tenho Deus no coração. Eu já nasci com Deus no coração. Eu sou uma boa pessoa. E eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus veio ao mundo para nos salvar.
Por isso eu sou filho de Deus. Agora, porém, a minha religião é outra. Agora, porém, eu não tenho religião, sou livre pensador. Mas é o mesmo Deus, ele não faz distinção, separação, acepção de pessoa. O mesmo Deus que está na igreja católica é o mesmo Deus que está na igreja evangélica, é o mesmo Deus que está na macumba, na umbanda, é o mesmo Deus que está no espiritismo, é o mesmo Deus do budista. Às vezes muda o nome do personagem, muda a cultura. Mas aí quando você passa a ler a Bíblia, você vai se deparar com uma realidade que se torna até deprimente para alguns. É por isso que as pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam na Bíblia. Acreditam em Deus, mas não acreditam nas Escrituras. Quando tocante à Bíblia, as Escrituras, elas dizem assim, não, a Bíblia não. A Bíblia é um livro, simplesmente é um livro feito pelos homens. O que está escrito nela foi os homens que escreveram e botaram lá o que quisessem. Mas eu creio em Deus, creio que Deus existe. E você sabe a vontade de Deus? Sei a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus deixa eu ver. A vontade de Deus é que a gente se ame, não pratique o mal. É tudo que você consegue entender de quem Deus é, porque é muito mais do que isso. Agora, se você diz, medita comigo, se você diz que acredita em Deus, acredita no Pai, acredita no Filho, acredita no sacrifício vicário de Cristo, mas você nega a Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus, ou seja, como sendo um livro que Deus ditou na mente, revelou ao homem para escrever. E você acredita que a Bíblia é um livro qualquer, escrito por qualquer pessoa que colocou o que quis. Aí eu te pergunto, onde é que você conhece Deus? Fala para mim, de onde é que você conhece Deus? Quem te apresentou Deus? Qual foi o encontro que você teve com Deus? O que Deus falou para você? Deus se revelou a ti? Fora as Escrituras? Não. Seus avós falavam de Deus, seus pais falavam de Deus, as pessoas falam de Deus, mas de onde vem o conhecimento de Deus se ninguém chegou a ver Deus? Jesus diz, quem vê o Pai, ele falando com seus discípulos lá no capítulo 14, os discípulos disseram, mestre, mostra-nos o Pai e a gente vai ficar satisfeito. E ele disse, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me viram. Eu digo para vocês o seguinte, quem está olhando para mim, está olhando para Deus. Porque eu sou uma imagem física de Deus. Eu sou Deus encarnado. Eu sou o Verbo que veio da parte de Deus e se fez carne. Eu sou o Verbo que por intermédio de mim, tudo foi feito. E nada do que foi feito, tanto no céu como na terra, em todo o universo, não seria feito se não fosse por mim. Através de mim o Pai construiu tudo. Então quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer ver o Pai, está vendo a mim. Então Jesus, em várias passagens, ele disse que o que ele falava, o que ele ensinava vinha de Deus. Era Deus que ditava as palavras, o ensinamento. Que ele por si só jamais se atreveria a ensinar alguma coisa se Deus não tivesse dado o mandamento para ele ensinar. Então você dizer que não crê na Bíblia e crê piamente em Deus, que muitas vezes exalta Deus, muitas vezes glorifica a Deus, mas você não crê na Escritura, no Evangelho de Jesus Cristo,
os evangelhos que falam, toda a escritura, todo o Novo Testamento que fala da vida de Jesus, da vida dos discípulos, da vida dos apóstolos, das pessoas que andaram com ele, que ouviram ele ensinando e colocaram por escrito pela vontade de Deus. Se você diz que não crê, da onde você conhece Deus? Responda para mim, faça seu comentário aí embaixo e me diga de onde é que você conhece Deus. Tente me convencer que Deus realmente é conhecido por você. Fale-me alguma coisa de Deus que você aprendeu com alguém e que esse alguém não tenha aprendido com a Escritura Sagrada, porque somente ela revela Cristo. E quando a Bíblia revela Cristo, ela está revelando Deus, porque Jesus é Deus também. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses. Não. São três pessoas distintas na mesma divindade, compartilhando da mesma divindade. Não são três deuses. Nós não somos idólatras, mas são três deuses compartilhando a mesma divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus veio em carne e osso para revelar ao Pai, a vontade do Pai, e trazer a salvação para mim e para você. E ele disse: eu não vos deixarei órfão. Viu? Ele no papel do Pai. Eu não vos deixarei órfão, mas deixarei o Espírito Santo. E ele convencerá o homem do juízo, da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem, que trabalha na vida e no coração do homem. Mas este, depois de ter sido convencido, ele tem que não só ser conscientizado, mas tomar uma decisão para a vida eterna ou para uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E aquele que crê no Filho terá a vida eterna. O crer aqui não é simplesmente eu creio de boca. O crer aqui, ele é acompanhado pela obediência. É crer com obediência. A partir do momento que você crê que pisar numa tábua com prego enferrujado dá o tétano e você pode morrer, você tão somente não vai só crer. Você vai pegar aquela tábua com um prego enferrujado, vai amassar o prego e jogar essa tábua fora, ou vai arrancar o prego dessa tábua. Porque você crê que se alguém pisar, pode não somente se ferir, mas pode dar o tétano e alguém morrer. Então o que é que você vai fazer? Você vai ter ação. A sua fé, o seu crer vai ser comprovado quando você vai lá, pega aquela tábua, arranca o prego, ou amassa o prego e joga aquela tábua com prego e tudo fora. Então você creu com ação, você creu com obra e você comprovou, deu prova da sua fé com essa ação, com essa atitude. Então as pessoas creem em Deus, mas não conhecem, não sabem realmente qual é a vontade de Deus, porque se elas soubessem, elas iam crer, iam praticar, iam crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, e elas iriam procurar, a salvação, elas iriam se arrepender dos seus pecados. Mas como se arrepender dos pecados se não conhece a verdade? Se acha que as suas práticas, que a sua vida que você leva, Deus não está nem aí, Deus faz vista grossa para as coisas que você faz, que contrariam a palavra dele. E como é que você vai saber que o que você faz contraria a vontade de Deus se você não lê as Escrituras? Tem que ler as Escrituras para saber e conhecer a vontade de Deus. Então, ele diz aqui: aquele que nele crê, ou aquele que crê no Filho, terá a vida eterna. É crer com obediência, é obedecer à palavra. Se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai confessar, você vai aceitar, você vai receber Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. E você vai permanecer na palavra, porque aqueles que perseverar até o fim será salvo. E se você desistir no meio da caminhada e morrer, você vai perder toda a oportunidade de vida eterna. É somente através das Escrituras que você vai conhecer a Deus de verdade. Porque todo mundo aí diz que conhece a Deus. A maioria diz que é filho de Deus, mas estão lá presos na prostituição, na droga, no vício do cigarro, das bebidas alcoólicas, da prostituição, do adultério, matando, roubando, furtando, mentindo, fraudando as pessoas.
mas ela continua na ideia que são filhos de Deus, que tem Deus no coração e que conhece a Deus. E quando tudo que elas fazem é contrário às escrituras, e elas fazem pensando que não tem nada a ver, que Deus não liga para isso. Mas a própria palavra diz que o homem dará conta de tudo que ele fez, com palavras, ações, atitude e obra aqui na terra, ainda em vida. Ele vai sofrer futuramente no dia do juízo, ou na sua morte. Quando descer a sepultura, ele será destinado a uma eternidade sem Deus. Não haverá chance, não haverá oportunidade, o encontro com Deus, encontro com o anjo, encontro com Jesus. Se você descer a morte nas práticas do pecado, rejeitando a Jesus como único salvador da sua vida, não há outro caminho para você, não há outro resultado a não ser a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Quero deixar essa palavra para você. E medite, faça seu comentário. Pode criticar, não ligo não. Faça seu comentário aí embaixo. Deixe seu like, seu gostei, viu? Em nome de Jesus. E assim, com tudo isso, eu quero agradecer a rica oportunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor lhe abençoe. Amém?